Começando a transmissão pelo perfil Trabalho Notável. Esse material vai posteriormente lá para o nosso canal Trabalho Notável no YouTube. Hoje recebendo o nosso colega de magistratura, professor Cássio Moro, vinculado ao TRT 17. O Cássio é um cidadão formidável, ele tem um projeto muito massa, que a gente vai falar um pouco também do projeto dele de podcast, e a gente vai falar aqui sobre adicional de insalubridade, né? Um tema que sempre tem novidades, né, na prática das relações de trabalho, e creio que vai ser uma reunião aqui bem produtiva. O pessoal vai chegando, o Cássio já está aqui com a gente. Vou registrando aqui a presença do Victor Bruno, advogado aqui em Goiânia, que já esteve aqui com a gente fazendo live nesse espaço. E vai o pessoal aparecendo por aqui. Essa live vai ficar no IGTV. Deixa eu só fixar o título da live aqui. Em seguida eu chamo o Cássio, que já está aqui. Cássio Moro, a Patrícia Almeida está aqui. Muito bom a tua presença. Vamos só fixar o assunto aqui para o pessoal que for entrando saber o que é. Então, está aqui o Cássio. É um tema bem interessante, eu tenho ministrado aulas sobre isso e sempre tem discussões bem polêmicas. Bom dia, Cássio. Bom dia, tudo bem? Me ouve bem, Tá meu amigo? ótimo o som, tá muito bom, graças a Eu tô Deus. testando um fonezinho de ouvido aqui, um gravador que eu acho que vai ficar melhor. E Ah, aí, como é que é? você tá? Tá melhor? Tá Tô tranquilo? bem, fiz um Ah, que bom. bloqueio ontem, o negócio foi meio bruto, mas me deixou mais zerado, né? Tá, Que bom. tá, tá bem mesmo, A gente né? fica feliz com isso. E aí? Hoje nós combinamos aqui, né, Cássio? O pessoal vai chegando aí, mais para a hora que a live tiver com mais gente, você podia, já até joguei um spoiler aqui, falar do teu projeto lá de podcast, que é um negócio bacana que está correndo também. Aí mais para frente da live a gente comenta. A gente escolheu falar desse tema, né? Primeiro, sair um pouquinho do Covid-19, embora a gente vai entrar um pouquinho no Covid-19, Não tem né, jeito. Cássio? Não tem jeito, mas essa situação do trabalho em atividades insalubres tem uma série de polêmicas correndo na Justiça do Trabalho, né? Mudança recente em NR, enfim, sempre tem questões bem relevantes. Eu, particularmente, eu tenho ministrado aula disso, e uma coisa que nos impressiona, talvez até a gente pudesse começar a live já falando sobre isso, que já envolveria inclusive a questão do Covid-19, que é a situação de que a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho em especial, ao longo do tempo tem usado muito a estratégia, ou a possibilidade de estender regulamentações de NR por analogia a outros casos, né? E isso acaba, em algumas situações, gerando passivos não bem esperados pelas empresas, né, Cássio? E ao passo que eu não sei qual a tua posição, mas a gente tem uma situação concreta, que é da súmula 448, né, Isso sim. Uhum. de estender a questão de limpeza, coleta de lixo urbano para quem está fazendo limpeza em determinados estabelecimentos, e o juiz não tem um critério muito objetivo, né? O que é um ambiente que tenha trânsito coletivo de pessoas para configurar a insalubridade? É um exemplo que pode ser até justa a decisão do TST, mas a gente não tem um parâmetro objetivo, que é o que normalmente as empresas esperam ter para agir nessas questões que envolvam saúde e segurança no trabalho.
Me preocupa, a própria súmula a 448, ela me preocupa um pouco com a forma com que ela foi criada, né? No mínimo, me parece, afinal, nós, juristas, não entendemos nada de segurança do trabalho, tecnicamente falando, a gente entende a aplicação da lei Sim, ao ambiente insalubre. Então, no mínimo, uma norma, uma súmula como essa deveria ser criada, talvez com a participação de um amicus curiae especialista na é, área, e me parece que as decisões julgadas não têm essa base. Foi uma não tem. criação da nossa cabeça, leigos na área de segurança do trabalho, criando a norma. E aí se cria essa insegurança para o empregador, Muito aberto, né? muito aberta, extremamente. Quanto à limpeza de locais públicos, até a gente deve entrar nesse tema que é as questões que dispensam a prova. Aqui no Espírito Santo nós temos convenções coletivas que prevêem a limpeza de banheiros públicos, a necessidade de pagar um adicional de insalubridade convencional. É uma coisa, é uma norma autônoma criada pelas partes, dá uma segurança jurídica maior. Uhum. E o tribunal aceita, Cássio? Há duas situações interessantes. A convenção coletiva de prestadores de serviço público e de prestadores de serviço, na verdade, tem essa convenção que prevê o pagamento de adicional de salubridade para aquelas pessoas que realizam limpeza de banheiros públicos com um determinado número de pessoas que frequentam aquele banheiro. Não há necessidade de prova, afinal, de prova técnica para ver se é insalubre, basta verificar se é um ambiente público mesmo. Acho que a frequência determinada na convenção é 40 pessoas frequentam aquele banheiro por dia. Ah, tá. Bastando isso, já há necessidade já pode ser condenado. Afinal, é uma norma convencional. Não há necessidade de perícia de forma alguma. Alguns juízes determinam, eu acho totalmente desnecessário. O conflito vai numa segunda esfera, que é quando as empresas prestadoras de serviço para serviço público e não estava no orçamento o pagamento desse Ah, isso é adicional. um drama, né? Aí cria um drama enorme para o orçamento público, que nós já sabemos como é que é a terceirização pública, acaba sobrando para o erário. E a empresa querer fazer uma revisão contratual com o órgão público é muito difícil, né? Extremamente difícil, exatamente. De aceitar. Então, pelo menos é um caso Mas. que a gente não precisa de perícia. As partes Uhum. tabularam a ideia de fazer um adicional de insalubridade para essa situação específica. Entretanto, ela cria outros problemas aí de ordem até material e responsabilidade. Uhum. Mas é uma situação interessante porque cria um critério, né? Não pega, não vai da régua do A cabeça do perito ou juiz. mesmo do juiz, né? Porque eu acho bem complicado E a essa posteriori ainda, situação né? mesmo. E assim, é curioso, né, Cássio, que a súmula 448 é uma súmula que fala justamente que não cabe insalubridade em situações que Inciso não primeiro. estão regulamentadas pela ANR e cria em E seguida no inciso uma segundo, ela cria situação. uma... Exatamente. É complicado. Acho bastante complicadinha essa súmula. Isso é bem difícil mesmo. Aqui em Goiânia a gente tinha um problema específico, mas aí a situação já era diversa dessa nossa aqui, que é a situação que em vários lugares no país teve isso, que era a empresa de coleta de lixo urbano que tinha uma negociação coletiva para fazer uma distinção. O pessoal que estava no caminhão da coleta típica de lixo recebia os 40% lá da ANR. E a empresa, com base em laudos por ela engendrados, ela concluía que os varredores de rua, garis, né, cada lugar do país dá um nome diverso, eles não tinham adicional de insalubridade, por isso a convenção previa 20% de adicional para eles. Mas aqui é o tipo de situação que no próprio TST não se admite porque a jurisprudência aponta que ainda que não tivesse, se resolveu pagar, tem que ser com base no percentual do enquadramento respectivo, né? E a empresa aqui mesmo é um dos maiores passivos da Justiça do Trabalho aqui, é essa situação de fazer o acordo coletivo, e isso é perigoso, né, Cássio? Fazer acordo envolvendo adicional, porque é o tipo de matéria que tradicionalmente a jurisprudência vem recusando, questão de prevalência do negociado sobre o legislado, né? Pois é uma situação complicada. E até porque essa situação também gera um passivo para a administração pública, né?
Exatamente. Né? E o que você tem visto do pessoal falar? Muita gente me pergunta, Cássio, no dia a dia, se risco de Covid-19 nas empresas daria adicional de insalubridade. E aí a criatividade é realmente incrível. Né? Um advogado me perguntou aqui se não tinha jeito de pedir insalubridade pelo risco de contágio no transporte coletivo, indo de casa para o trabalho e vice-versa. Aí realmente não tem jeito, né? Aí como diria lá o nosso ministro Aires Brito, é o salto triplo carpado hermenêutico, né? Não tem jeito. Eu tenho muito receio, na verdade, das partes usarem o adicional de insalubridade apenas como um meio de sucesso em demanda. Não apenas para preservar a saúde do trabalhador durante o contrato de trabalho. Da mesma forma que nós temos aquelas ações coletivas que visam tão somente o pagamento do adicional sem qualquer pedido de eliminação do risco. Exatamente. Cada entregação fala, não quero a eliminação do risco, eu quero que continue pagando a parcela. Me parece um contrassenso da norma principal, da finalidade principal dessa norma, que é, de fato, coibir o ambiente perigoso, o ambiente insalubre, né? E na questão do Covid, de fato, nós temos que usar até as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério da Economia quanto à segurança. Esse é um ambiente previsto nas NRs para gerar o adicional. A norma é muito, muito prática de ser aplicada, né? Há na NR ou não há? E o perito vai lá verificar se há ou não há. Não tem muito o que fazer disso, não dá para inovar muito. E é complicado porque vai ter naturalmente situações. Me parece que hospitais seria o caso típico, né, Cássio? Porque o hospital pode, não só o Covid, né? O Covid como um risco adicional, mas o que pode acontecer é que a gente tem percebido, né, que as instituições públicas estão usando a estratégia de destinar determinados hospitais, determinados estabelecimentos como prioridade do atendimento ao Covid-19, né, até para você restringir ali o espaço de contaminação. E nesses estabelecimentos pode acontecer em tese, né, eu não poderia dizer que sempre vai acontecer, mas pode acontecer de situações em que os empregados da área administrativa, em determinadas situações de trabalho, eles não têm risco nenhum, eles estariam preservados, mas numa situação crítica do hospital que está recebendo um volume muito grande de infectados, o próprio volume de trabalho pode demandar que os empregados passem a transitar em outras áreas, além daquelas normalmente a eles destinadas. Isso pode, eventualmente, eu tenho ponderado isso com as pessoas, isso pode fazer com que o hospital inteiro, eventualmente, tenha direito à insalubridade. Mas é uma situação frágil, porque você vai fazer perícia no momento desse, né, que a gente está com realmente dificuldade de praticar qualquer tipo de ato processual, né, falar para o perito, bota uma máscara e vai lá, para ver se é insalubre ou não. O meu perito está trabalhando. O que eu penso nisso? Primeiro, não é uma questão dogmática normativa, né? Ou seja, sim, os hospitais já têm o risco de contágio em algumas áreas, e é exatamente por isso que há o deferimento em muitos processos do adicional de insalubridade para trabalhadores em hospital, independente do Covid. Né? Isso, claro. Ou seja, isso é uma questão probatória. Mandar o perito para lá é o que vai definir se tem direito ou não. E com a Covid, me parece, sou leigo nisso, há um aumento do risco de infecção e talvez outras áreas podem ter o risco que antes não tinham, sem o Covid. Em algumas ações aqui que vem sindicatos, pedir ação coletiva pedindo proteção no trabalho, hospitais, supermercados, até município, o meu perito tem me trazido alguns substratos para esse tipo de questão, ou seja, para evitar contágio. Então ele traz, esses são os procedimentos de segurança que a empresa tem que adotar. E aí meu despacho liminar vai ser nesse sentido. Depois de algum tempo, ele acaba verificando se as medidas estão sendo tomadas ou não. E aí ele informa algum risco nisso. Mas porque são medidas emergenciais, a gente tem que fazer lá, né? Cássio, e agora você tocou num ponto que a gente eu particularmente nem tinha pensado da gente conversar aqui na nossa live, mas
você tocou num ponto aí que eu acho muito importante, né? E muitas vezes os advogados, o jurisdicionado não sabe, né? O juiz que tem um cuidado maior, como eu sei que você tem, você inclusive já foi companheiro nosso lá no aquele programa Trabalho Seguro Vou do voltar. TST, Tá pra lá né? já. Pois é. E aí, o que que acontece, né, Cássio? A gente vê, eu, claro, sem citar nomes, cada um age da forma que entende que deve fazer. Eu vi de forma, assim, um pouco assustada, né? Mas aí é a percepção de cada um. Eu vi um colega um tempo atrás, numa palestra, dizer: olha, eu não estou aqui para fiscalizar a condição de saúde de trabalhador nenhum. Que quem quiser fazer isso, que vá fazer concurso lá para auditor fiscal do trabalho, para MPT, que a minha função não é essa. Né? A gente respeita, é o perfil de preocupações, né? Um colega ou outro tem preocupações diferentes. Né? Esse colega mesmo, ele expressa entre os juízes que não tem lá uma grande preocupação, mas, por outro lado, o colega é um foguete na execução, né? Então acaba que é a prioridade de cada um, mas eu sei que você tem essa prioridade. É muito importante a gente ter esse contato direto com o perito, né? Para que as nossas decisões saiam com mais qualidade. E isso se estende também para os advogados, né? Porque o advogado, ele pode até, o cliente nem sempre ter condição de ter um assistente técnico, mas ele pode ali buscar se informar com um perito, com alguém que é técnico, até para fazer quesitos, né? Porque a gente vê muito achismo, né? Tanto em Né? quesitos de advogados, até tem decisões de acidente de trabalho que, convenhamos, né, Cássio, é um horror. Fala assim, não, se o trabalhador adoeceu é porque a empresa não tomou as providências necessárias. Mas quais são essas providências? Né? Então é interessante a gente ter essa linha direta praticamente com o perito para que o magistrado não fique perdido, né? Porque a gente acredita, né, Cássio, que um perito, ainda que seja assistente técnico, ele deveria ser imparcial e passar para o magistrado o retrato do que realmente aconteceu. E nem sempre é assim, né? Que a gente percebe que alguns assistentes técnicos, não é regra aí também, a gente não pode generalizar, mas alguns assistentes técnicos forçam a barra mesmo para dizer que tem ou não tem, de acordo com o interesse do cliente. Se for um médico em especial, estaria ferindo, inclusive, código de ética médica, né? Uma coisa que me tocou muito logo no início da minha carreira de magistrado foi uma história de um magistrado, se eu não me engano, da sua região, que deu um despacho, uma ação coletiva dizendo para suspender uma caldeira que tinha risco de empregado. O despacho era: guarde-se a audiência, e entre esse tempo e a audiência a caldeira explodiu e matou uns tantos trabalhadores. Dessa história, eu sempre procuro ter uma certa agilidade, sempre procuro ter o perito do meu lado. Eu tenho que ter o contato dele no meu telefone para qualquer emergência. E, claro, a gente nomeia perito que tem total imparcialidade nisso, né? Uhum. Infelizmente, a gente sabe de peritos que... Um perito me falou uma vez que ele entrega mais rápido o laudo para aquele juiz que libera honorários mais rápido. Infelizmente, sabemos que alguns tendem Ou só isso ainda tá bom, hein? Tem uns que tendem a condenar a empresa porque sabe que é quem pode pagar os honorários finais depois. Mas, enfim, então eu tenho adotado essa prática até para os casos de Covid, que são muitos processos, de falar com o perito antes: perito, esse processo chegou agora, eu preciso de uma liminar urgente, você pode verificar isso? Ele, em menos de um dia, ele já me responde. Isso é muito bom, né? Isso me ajuda bastante. E aí, olha como é interessante também as partes trabalharem junto com o juiz e junto com o perito. Uhum. Um município daqui da região metropolitana, o sindicato entrou com uma ação, pediu medidas de segurança por causa do Covid, lá no final de março já. Falei com o perito me indicou as questões, fiz um despacho, esse despacho ainda estava... As medidas de segurança ainda não estavam perfeitamente adequadas. O advogado do município pediu uma audiência, fizemos uma audiência virtual. Sim. Na hora ali, foi até umas 8, 9 da noite de sexta-feira, já conseguimos adequar esse despacho com a participação das partes para algo que protegesse os trabalhadores e ninguém mais questionasse.
Então, foi Isso um é trabalho a quatro espetacular. mãos, eu, o perito e os dois advogados. Num outro Uhum. caso, igualzinho, de outro município, o advogado veio entrar em contato comigo e pediu uma audiência, resolveu entrar com mandado de segurança, depois de um mês foi rejeitado, enfim. Essa atuação com o perito, com as partes juntas, é muito, muito, muito mais eficiente, muito mais rápida, muito É, mais barata e mais segura para o trabalhador, não tenho nem dúvida. exatamente. E, em geral, né, Cássio, convenhamos, empresa nenhuma quer deliberadamente deixar de fornecer uma condição segura para o trabalhador, né? Às vezes é uma questão mesmo de desconhecimento ou de uma informação inadequada, né? Que o que a gente percebe é que esse tipo de medida, se for consertada, do empregador ver que realmente tem aquele problema, é tanto efeito colateral que um descumprimento de norma de saúde e segurança pode provocar, desde acidente até questões de índole penal, né, que a gente percebe que, em geral, dá para resolver muita coisa na base do diálogo, né? A prevenção é muito barata comparada aos efeitos nocivos de um acidente, de um problema de saúde do trabalhador. Tem É, comparação. Às vezes a parte exatamente. não tem como gastar com uma perícia extraprocessual só para resolver o problema do ambiente de trabalho dela e acaba aproveitando um processo judicial para fazer isso. É até mais barato a perícia judicial do que se ele for contratar um perito. Mas é É fundamental o verdade. trabalho com essa prevenção aí. Tem muita gente que acha que é caro, né? Pagar o adicional de insalubridade ou chamar um técnico para fazer um PPRA bem feito, um PCMSO, ou qualquer outro documento, LTCAT, enfim. É muito barato comparado aos riscos, né? Não tem nem comparação. É, Vou contratar um é, advogado, né, preventivamente também, evita é depois verdade. sai caro na ação. E realmente a empresa que tem não diria nem situação de compliance, que tenha pelo menos um preventivo bem feito, já elimina muito problema, né? Eu tenho visto, Cássio, acho que a gente poderia comentar um pouco sobre isso, e só fazendo um registro aqui, eu vi que está o nosso colega Luiz Eduardo Fontinelli, querido aí do TRT Tá aí? 17, está com a gente aí na live. É, Está o Álvaro Sardinha, que é advogado em São Paulo, fez o treinamento de recurso chevista comigo, e tem alguns colegas do treinamento que está rolando. Estou com 213, eu acho, alunos no Seja Expert de Recurso Revista Online. Está bem bacana. Eu vi aqui tá a Joyce, o Nélio, a Carolina Paz, bastante gente acompanhando a live também. A gente podia comentar algumas situações que eu entrei na Justiça do Trabalho há 22 anos, né, Cássio? Fiz 22 anos de magistratura agora. E quando eu entrei lá, nesse período lá atrás, era praticamente um dogma que a gente não podia aceitar adicional de insalubridade ou de periculosidade sem fazer perícia no processo, né? E a gente percebe hoje que há uma tendência muito forte em prol da efetividade, em prol até da racionalidade, né, da atividade jurisdicional, da gente admitir algumas situações, como você comentou, de às vezes hospitais tá identificado nos documentos lá da empresa, no PPRA, no LTCAT, a empresa se recusa a pagar o adicional de insalubridade e ainda quer discutir, que tem que fazer perícia para saber se tem ou não tem insalubridade. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. Duas discussões muito rasas que a gente às vezes dá no processo exatamente essa que você levantou e a de acumulação. São duas interpretações que tem que ser Sim. perito em tudo. Eu tenho o PPRA, que demonstra risco na atividade. Eu tenho, às vezes, um adicional pago com habitualidade, ou tenho até prova emprestada de outros processos, já que ela é coletiva. Para que eu vou fazer uma nova perícia? Né? E a pessoa que foi dispensada e é recontratada 4, 5 meses depois na mesma função, só que sem o adicional. Não há necessidade desse gasto. Aqui a gente teve alguns problemas com antecipação de honorários, que agora eu não posso mais. Aqui, os peritos aqui trabalham com antecipação de honorários, pelo menos sempre trabalharam. E aqueles juízes que determinavam que a empresa antecipasse, agora não pode mais fazer desde a reforma de 2017,
Então, a gente ficou com problemas de realização de perícia e muitas partes vieram trazendo prova emprestada de outros processos. E eu tenho aceitado Uhum. perfeitamente. E aí, com essa necessidade disso, as partes acabaram entendendo que tem soluções melhores do que sempre fazer perícia e encher de perícias iguais, para casos iguais, para ambientes iguais. Então, Uhum. temos que Esse. economizar nisso. É um gasto desnecessário, é um gasto que às vezes é desnecessário, é muito caro, demorado e É. é um dinheiro que poderia ser usado para o trabalhador ou para o empregador e é pago para um terceiro. É. Eu vi aqui um comentário na live da Carla Manila, ela é advogada aqui em Goiás, você acompanha algum grupo nosso de WhatsApp, e ela mencionou aqui situação de empresa que não concede o intervalo de recuperação térmica, e esse tipo de situação aqui tem muita ação, o TST, a partir de uns casos aqui do meu tribunal, ele vem fixando uma jurisprudência que a falta do intervalo no frigorífico, desde que a ferida lá, a temperatura inferior à prevista na NR, a temperatura efetivamente fria, configura o adicional de insalubridade. E é um problema também, né, que não precisaria de perícia. Eu estou comentando essa situação aqui porque há uns anos atrás eu passei numa determinada jurisdição aqui do meu tribunal que tinha um frigorífico grande, tinha muitas perícias, e acabou assim, a situação descamba para irracionalidade, porque a empresa tinha muitas ações envolvendo adicional de insalubridade e começou com essas ações, os juízes condenavam, começaram a usar prova emprestada, como você está dizendo. Poxa, eu tenho uma prova lá, do cara trabalhou no mesmo setor que o outro, para que eu vou fazer perícia, né? Pois a empresa foi brigando tanto no tribunal que tinha que fazer perícia uma por uma, aí os colegas começaram a marcar perícia em todos os processos. Então a empresa tinha assim 300 ações na fase de conhecimento, 300 perícias. Aí eles foram lá reclamar lá na vara do trabalho. Eu estava passando por lá uns dias, né? Eles foram lá reclamar, está atrapalhando, porque toda hora o pessoal não tem como trabalhar, porque tem perito 24 horas por dia se Foi de deixar na quem? É de empresa. vocês mesmo? Olha, olha, o que a gente pode fazer? Né? Os colegas começaram a usar a prova emprestada, vocês não aceitam. Né? Então, é o tipo de situação que aí realmente beira a irracionalidade. A empresa pode, no caso desse, ainda que a gente saiba que tem discussão se acordo coletivo pode quitar parcelas pretéritas, né? Mas a gente sabe que a maioria dos empregados que recebam diferenças de insalubridade ou periculosidade por força de acordo coletivo, boa parte deles não vão na justiça ficar brigando por ninharinha, por diferença, porque a empresa, querendo ou não, resolveu o problema. Né? E até a empresa, numa eventual negociação coletiva, um assunto que a gente poderia falar um pouco aqui também, ela pode tentar, com o sindicato, ajustar um critério de base de cálculo do adicional de insalubridade, que para o trabalhador pode ser melhor do que o que está na lei, né? Que é essa de você calcular, independente da situação particular do contrato, você pagar adicional de insalubridade com base no salário mínimo, isso e muitas vezes representa até um desestímulo para a empresa não adotar outras medidas coletivas de proteção, porque sai mais barato pagar o adicional. Bom, primeiro eu só quero registrar aqui a presença do nosso amigo Zé Antônio, lá do TRT de Campinas, está aí, mandou uma Ah, que maravilha! grande professor, pessoa que eu tenho grande admiração, que bom que está assistindo a gente. Bom, aliás, o Zé Antônio também é do Trabalho Seguro. Também. E ele tem um trabalho excelente sobre o impacto das horas extras na saúde do trabalhador, um dos melhores trabalhos jurídicos já realizados no Brasil sobre isso. O cara é muito bom. Ele é fera. A gente discorda de muita coisa com total respeito e Exato. Muito bacana. Bom, você tocou no sindicato. Duas coisas importantes para o sindicato. O primeiro, que me parece em situações como essa do frigorífico, é que ações coletivas são bastante efetivas para isso. Ao invés daquele monte de ação individual discutindo a mesma coisa, uma ação coletiva proposta pelo sindicato pode ser bem mais barata,
uma perícia só, abrangente, pode resolver. Quanto à questão do adicional, também essa discussão do salário mínimo, que começou a discussão lá na súmula 4 do STF, se não me engano, que veda a vinculação ao salário mínimo, daí o TST teve que dar uma interpretação, por enquanto não tem lei complementar, vamos usar o piso salarial. De fato, o salário mínimo não traz vantagem nenhuma. Quanto mais o empregado recebe, menos ele recebe de adicional de salubridade. É que nem aquela fórmula do quanto mais queijo, menos queijo. Uma pessoa que ganha 10 mil reais de salário ter 20% sobre o salário mínimo de adicional de salubridade. É um incentivo, de fato, à empresa manter o ambiente insalubre. Não é? Exato. Então, a negociação é extremamente válida, não só do percentual, mas especialmente da base de cálculo. Em que pese, eu até tenho uma questão um pouco mais aprofundada quanto isso, eu não sei se o adicional de insalubridade, como ele é visto hoje, como ele é posto, ele realmente traz alguma vantagem à saúde do trabalhador e a uma compensação financeira efetiva. Ainda que a curto prazo a gente possa pensar que o salário dele é aumentado pelo adicional, 20%, 10%, 40%, parece que na política a longo prazo, esse valor vai sendo ajustado com recursos inferiores, com contratação de funcionários mais novos, ao invés de mais antigos, mais caros, até que o salário mais o adicional representem o próprio valor real da mão de obra, e esse valor todo acaba sendo diluído no salário. Exato. Então, e mais, né? Aquela coisa, você vai trabalhar no ambiente insalubre, talvez vai adoecer, vai se aposentar mais cedo, mas vai receber 20% a mais de salário. É difícil, né? É difícil. E aí do empregador se tirar a insalubridade no local de trabalho, porque vira briga, o trabalhador quer. E a remuneração baixa, exatamente. É aquilo que eu falei no começo. Ações coletivas visando apenas o pagamento do adicional. O sindicato não está preocupado em eliminar o risco. Mesmo que haja uma evolução que permita eliminar o risco, o sindicato não procura isso, ele procura só o pagamento do adicional. Exato. Cadê o valor principal do contrato, que é a saúde do trabalhador? A saúde, exatamente. E aí tem situações complicadas, né? O Gedson, que é lá do Informativo do Trabalho, está aqui com a gente, é um perfil muito massa aqui do Instagram, e está comentando a decisão aqui do TRT3, envolvendo trabalhadores de hospital, risco do Covid-19, né? Só fazendo o registro aqui, a Kátia, advogada, comentou a situação de uma cliente dela aqui, de ter sido infectada no hospital, infectou a família inteira e o pai veio a óbito, né? Então é uma questão que pode até resvalar para uma ação onde se discute se essa ação é trabalhista, se é uma ação cível, né? A Carla Manila fez mais um comentário aqui, que essa eu vou mandar para o nosso amigo Rodolfo Pamplona. Ela disse aqui que o descumprimento de NRs pode implicar num pedido de indenização pelo que ela chamou, entre aspas, de dano regulamentar. Então, essa aí é nova e eu vou botar no catálogo. Outro dia eu fiz uma live com o Pamplona, ele já estava em 13 ou 14, não sei, desdobramentos de danos extrapatrimoniais. Então, é uma questão que nós vamos colocar. Recentemente eu queria comentar aqui, fazer um registro aqui da colega Dani, lá do TRT12, que está assistindo a nossa live aqui, fez o registro. Teve uma decisão interessante da sexta turma do TST recentemente, que foi o seguinte: o trabalhador era empregado em tempo parcial. Então, a gente está acostumado, que a nossa jurisprudência, acho que é a OJ 308, talvez, que valida pagamento do salário com base na proporcionalidade do salário mínimo, né? Então, se a pessoa tem uma jornada em tese de 22 horas semanais, eu, como empregador, posso pagar meio salário mínimo, que está tudo certo, né? E a decisão da sexta turma foi no sentido de que não pode aplicar proporcionalidade para o adicional de insalubridade, que se o legislador fixou o parâmetro de cálculo no salário mínimo, ainda que o empregado tenha uma jornada inferior ao limite legal, vai receber o adicional completo. Uma questão bem complicada,
polêmica até, né? Porque o que a gente percebe é que as empresas, em geral, não fazem o cálculo dessa forma. Me parece equivocada, porque todo o sistema jurídico trabalhista é baseado no pagamento de salário hora. Até quando você vai estudar Adam Smith, Marx, eles falam da quantidade de trabalho por hora. Então, o que a gente está falando é de salário mínimo hora. Exato. A própria lei de salário mínimo tem lá, o salário mínimo mensal é tanto, baseado em 220 horas, e o salário mínimo hora é tanto. Então, é calculado não é proporção, é calculado pelo salário mínimo hora. Eu acho que eu não vejo muita polêmica nisso. Aí me parece também um excesso, né? Que o fato da gente, por exemplo, lá nas atividades insalubres intermitentes, né? Eu não vou mandar pagar proporcional ao tempo de exposição ao risco, até porque na prática, né, seria impossível, em boa parte dos casos, a gente aferir quanto tempo foi. Exatamente. Né? Agora, a não ser que você fale, se equipare a periculosidade. A periculosidade não é o tempo de exposição ao risco, é o fato de estar em risco. Talvez na insalubridade, você ficar 2 horas ou ficar 5 horas exposto à insalubridade, você tem o mesmo risco, aí você pode colocar alguma coisa assim. O duro é que as nossas NRs não andam, né, com essa necessidade que se tem de ir sempre atualizando as próprias convenções da OIT, né, fixa essa necessidade da gente fazer a revisão constante, né, até por uma questão científica, técnica, e a gente vê que, infelizmente, nós não temos essa prática, né, de revisão constante, e aí a gente cai nesse tipo de situação. Situações que ficam aparentemente injustas. Agora, por outro lado também, né, Cássio, seria questionável que a justiça passasse a ter uma atitude voluntariosa, né, ativista, de falar assim, não, já que os órgãos regulamentadores não agem como tem que ser, e a gente volta lá para o começo da live, né? Eu vou bater no peito e vou resolver eu mesmo aqui na caneta e vou dizer, é insalubre, ou tem que ter um pagamento a mais de insalubridade aqui, porque eu vou estar prejudicando aquele que está recebendo o mesmo adicional para ficar mais tempo exposto do que um colega, né? Então, realmente é uma questão muito complicada da gente tratar, né? O ativismo nosso aí vai depender das cortes superiores. Acho que o caminho pelo sindicato atuarem mais nisso seria importante. E quanto à regulamentação, também aos níveis de exposição, que os nossos níveis de exposição aqui partem do pressuposto que o brasileiro é mais resistente que o resto do mundo. Bem mais largos, né? Enfim. Isso é complicado. É complicadíssimo. Aí eu vejo aqui, quero fazer o registro, está aqui o advogado Fred, que é nosso aluno lá no Seja Expert também, a Isildinha, que é nossa aluna no Seja Expert, a Isildinha trouxe uma questão bem difícil aqui também, que é a questão da prova emprestada, né, Cássio? Você chegou a comentar no começo da live, acho que a gente podia retomar um pouquinho sobre essa questão, que há uma resistência, geralmente, da empresa, né, de não querer aceitar um laudo emprestado, dizendo, não, cada caso é particular, vai ter que fazer uma perícia nova. E aí a discussão aqui para admitir a prova emprestada, precisa ter anuência, né, das duas partes, né, para que eu possa proceder. Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso aqui para o pessoal. Bom, meu ponto de vista, como eu tenho atuado na prática, se a parte participou da produção da prova, ela não tem como negar. Por exemplo, então a empresa, ela participou da produção daquela prova emprestada de outro processo. Ela era ré naquele outro processo também. Ou seja, ela produziu dentro de um processo rígido, ainda que outro processo, aquela prova. Essa prova é válida. O reclamante que não produziu quer usá-la, então há ali, na verdade, uma participação democrática das duas partes. O que pode ser feito, e é muito comum, é permitir talvez uma prova oral para adequar aquela prova ao caso concreto. Ou seja, o trabalhador exercia exatamente as funções daquele outro reclamante que participou daquele outro processo, aplica-se a ele, trabalhavam no mesmo local, estavam submetidos às mesmas condições.
E aí você aceita, você tem uma adequação dessa prova emprestada. Acho mais complicado do outro lado, quando a ré quer usar a prova emprestada e o trabalhador não participou daquela prova. É complicado, porque a gente tem um elemento aí do contraditório difícil de contornar, né? Mas, por outro lado, a gente tem a razoabilidade dos meios, né, Cássio? Porque justifica a gente movimentar uma máquina que é cara para fazer uma perícia numa situação que aí acho que você trouxe um elemento muito razoável aqui, do trabalhador, no caso concreto, fazer uma prova de um elemento de distinção. Olha, a minha situação de trabalho difere em tal ponto, e aí o juiz avalia, só que aí tem um problema, né, Cássio? Eu falo a gente, eu, você, Zé Antônio, alguns colegas que gostam de estudar NR, são meio extraterrestres no nosso meio, né? Porque tem muito colega que fala, não, isso aí, eu não vou estudar NR, né? Então, às vezes o juiz, até, veja aqui uma questão que foi colocada pela Fernanda, que é aluna nossa lá também do Seja Expert Recursivista agora, ela fala assim, a empresa pagava a insalubridade em grau médio, juntou os documentos lá de PCMS, de PPRA, de LTCAT, mas o trabalhador queria o adicional máximo e a juíza mandou fazer a perícia. Isso é muito comum e pode ser evitado desde que o colega tenha um conhecimento bom das NRs para conseguir interpretar aquilo sem precisar do perito, ou então, né, Cássio, que é uma possibilidade que a gente usa muito pouco, colher a prova oral e mandar ouvir aquelas perícias simplificadas que o novo CPC tem também, né? Porque aí você barateia bastante o custo do processo e você pode ter um perito só para te sinalizar, olha, eu preciso ou não preciso fazer uma perícia nova diante dessa prova oral que foi colhida, que aí seria uma solução também interessante. Já tive caso em que veio uma prova emprestada, acabou sendo aceita, e eu apenas nomeei o mesmo perito para responder quesitos. Uma coisa bem mais barata, bem mais rápida, Sim. bem mais séria. Quesitos refletiam apenas quanto ao reclamante. Bem mais fácil, bem mais simples. Exatamente. E principalmente barateia e torna o processo mais rápido, né? Que é algo muito importante. E até eu percebo, tem localidades que tem. Eu lembro quando eu estava convocado lá no TST, volta e meia tinha discussão desse tipo lá, porque tinha corregedor querendo meio que fiscalizar atitudes de colegas, que é uma questão bem complicada, mas colegas que estimulavam os advogados na localidade a separar os pedidos de insalubridade dos demais. Aí o advogado, por orientação até do colega, está com duas ações. Eu não vou entrar com uma ação só de insalubridade e outra ação sobre o resto, né, dos outros pedidos, para que eu possa resolver rápido o restante de hora extra de verba rescisória. E isso, assim, nós temos as nossas estatísticas da Justiça do Trabalho, elas têm algumas falhas, toda estatística tem, mas acaba que se na localidade os advogados passam a ter esse tipo de prática, a gente acaba tendo uma aferição estatística meio que irreal, e isso tem diversas consequências no nosso meio, né? Desde a quantidade de servidor que o tribunal vai ter que colocar, até mesmo a quantidade de juízes na localidade, né? Acaba que o juiz, a meu ver, o juiz deve aceitar se o advogado voluntariamente traz em separado, mas não estimular que os processos virem igual aquele filme antigo dos Gremlins, né? Cada processo vai criando clone, né? Aí realmente é difícil. Deixa eu só registrar aqui a Mônica Heinz está aqui, que é servidora do nosso tribunal e é mãe de um dos Legal. melhores peritos que a gente tem de insalubridade aqui, que é o Sérgio Muito Heinz. massa. Bom, uma coisa importante que as partes têm que ter noção é o do custo de um processo. Cada ação custa para os cofres públicos hoje entre 4 e 5 mil reais, talvez esteja atualizado. Então, o fato de você peticionar, você já está tirando 4, 5 mil reais dos cofres públicos. Se nós vamos agregar isso ainda, o custo da perícia, quando ela é paga pela União, a gente está dilacerando o patrimônio público. Então, é importante que a gente haja com cautela nessa prova pericial.
porque é dinheiro público, a ação não é de graça, a ação é muito cara, né? Realmente. Então a gente tem que tomar cautela, aproveitar o máximo de outras provas que nós temos para a coisa ser efetiva. Tem um comentário interessante aqui do Mauro Bringuente, está até sugerindo uma live nova, mas é uma questão bem polêmica hoje que a jurisprudência do TST está fixando. O motorista carreteiro, quando transporta tanque complementar de combustível, né, tem a transportadora que acopla, né, um tanque novo para o cara carregar mais 300, 500 litros de combustível para aumentar a autonomia do caminhão. E o TST está interpretando que isso não pode ser considerado combustível para consumo próprio, né, Cássio? Para fins de adicional de periculosidade. Eu também tenho outro me preocupa quando não quer aumentar a autonomia, quer que o trabalhador pare para descansar menos também. Né? Aí tem perigo aí. Agora, essa história, aproveitar só que teve esse desvio aqui, comentando a ponderação aqui do Mauro, teve uma situação que eu acompanhei até o julgamento na SDI lá do TST, uns 3 anos atrás. O caso foi muito curioso. Aí a gente vê que realmente tem advogado que é ninja, né? Como eu costumo brincar, o advogado vai no fundo do mar para pegar a pérola lá do Titanic, né? O diamante do Titanic. Mas uma ação de motorista carreteiro, o cara era do Paraná, e uma vez por mês ele tinha que atravessar a fronteira para descarregar alguma coisa na Argentina e trazer o caminhão carregado. E na Argentina tem aquela parada de autosserviço de combustível, né? Uhum. Então, por conta de uma vez por mês que o motorista ia no posto da Argentina por 10 minutos, mais ou menos, ele operava a bomba para abastecer o caminhão, para poder voltar para o Brasil, para o Paraná. Né? A questão foi bem dividida na SDI, mas o tribunal mandou pagar o adicional de periculosidade na integralidade por causa desses 10, 15 minutos num posto fora do país e que pelo fato de não ter frentista, né? Pois é. Isso aí é uma questão complicada, né, Cássio? Que a súmula lá, 364, fala que exposição eventual de perigo não dá direito ao adicional, mas aí a gente volta tudo o que está no começo lá da live. Não tem um critério objetivo fixado na NR, e aí fica lá, eu tenho julgados colecionados aqui do cara que opera aquelas empilhadeiras em supermercado, atacadista geralmente usa isso, né? Porque o cara, assim, uma vez por semana, ele ia lá, trocava aquele botijãozinho de gás, né? Por 3, 4 minutos, adicional de periculosidade de 30% por conta dessa atividade. Então, acaba que a empresa tem que tomar um cuidado com os seus processos de trabalho, porque se sabe que tem o risco, né, orientada pelo advogado, ela vai, então, concentrar a atividade que tem o risco todo em cima do empregado, que paga a periculosidade só para esse e fica segura em relação ao resto, né? Evita esse negócio que, depois que termina o contrato de trabalho, que a pessoa vai para a Justiça do Trabalho saber qual era o direito dela, né? Isso é um negócio meio complicado, né? Perfeito. Perfeita colocação. Mas o combustível da Argentina, ele tem menos mistura, então ele é mais explosivo. Deve ser, viu, Cássio? Deve ser. É dureza, né? Eu achei até curioso, eu lembro nessa sessão específica, um ministro ponderava assim, gente, eu nunca vi notícia de explosão de posto de gasolina, né? Aí também realmente aí entra no subjetivismo também, né? O ideal é que as NRs fossem o mais detalhadas possível, né? Para que pudesse... porque a empresa NR não pode, não deveria, né, auditor fiscal do trabalho, ficar invocando convenção da OIT para interpretar NR por princípio, nem a empresa ter que adivinhar até onde vai a obrigação dela com medidas de saúde e segurança
do trabalhador, né? A gente, é o tipo de matéria que a gente ter mais especificação fica seguro tanto para os trabalhadores quanto para os empregados. Perfeita colocação, isso mesmo. Eu acho que nós temos uns 10 minutinhos, estamos na reta final, Cássio. Você podia falar um pouco, eu quero convidar o pessoal que está assistindo, que é assinante aqui do perfil Trabalho Notável, para que depois façam lá, passe a ser seguidores do colega Cássio, que tem produzido conteúdo muito bom também nas redes sociais. Podia falar um pouco do teu trabalho, Cássio, para o pessoal? Nosso Retrabalho Podcast. Exato, que é um negócio muito massa, né? A gente criou, eu e Alberto Nemer, um advogado, professor aqui de Vitória, criamos no final do ano passado e temos feito algumas entrevistas com especialistas. Fabiano já é convidado nosso, sobre temas bastante polêmicos do direito do trabalho, do mercado de trabalho. Agora, o Retrabalho tem um episódio por semana, foi crescendo, fomos chamados para a CBN, hoje temos um programa ao vivo toda quarta, hoje muito massa. CBN. E nessa pandemia a gente deu uma pausa nas entrevistas com outras pessoas, temos lá acho que 21, 22 episódios de entrevistas sequenciais, logo a gente vai começar a refazer novas entrevistas, mas o programa continua esclarecendo dúvidas todas as 15 horas de quarta-feira na CBN, e todos os episódios estão gravados em qualquer plataforma de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, só digitar lá Retrabalho Podcast, ou vai lá no nosso Instagram que tem o link, Retrabalho Podcast. É um trabalho bem bacana mesmo, tá bem divertido, a gente fala isso de forma mais informal, com uma certa polêmica, e é bacana, bem legal mesmo, vários episódios de todas as possibilidades que envolvam o direito e o mercado de trabalho estão ali. Curtam. Muito bom. Partindo para o final aqui, eu vi uma questão muito específica que foi colocado de insalubridade por questão de merendeira. Aí é uma situação que depende muito, pode ter insalubridade por causa de calor ou outra situação, mas aí cada caso é um caso, né, Cássio? É difícil a gente responder assim. Para a gente que é de primeiro grau, que a gente ataca a justiça no varejo, cada caso é um caso mesmo, né? A gente vai analisar fundo cada questão aqui, não é difícil classificar. Às vezes nós temos lá, sai uma lei nova, ela é válida, não é válida, constitucional. Para nós, de repente, depende do caso, vai se aplicar ou não em cada caso concreto. Então, a grande maioria é isso mesmo. É bem complicado mesmo, né? Qual podcast? Retrabalho Podcast. Isso. Se for no meu Instagram, tem lá o link dele. Muito bom. Depois eu vou fazer um post, Cássio, vamos acertar, fazer um post lá no Trabalho Notável para divulgar um pouco mais esse teu trabalho, porque eu acho assim, é muito bom, né? A gente que dispensa um tempo para isso, para produzir conteúdo para o pessoal, e conteúdo de qualidade, né? Como a gente vê, eu já ouvi muito material, muito massa mesmo que você fez, e a gente precisa difundir isso mais para o pessoal até aproveitar melhor o tempo aqui nas redes sociais, né? Eu vou partindo para o fim, só quero fazer um registro aqui ainda da Alice Cardoso, que está aqui na live. Segunda-feira eu vou estar com ela aí do Espírito Santo, eu vou estar com ela e o Carlos Eduardo, lá do TRT 15, num evento solidário aí pela internet, um negócio bacana que me convidaram. O Lauro de Campos, que é servidor lá do TRT2, do Sejusc, do TRT2, sempre está acompanhando a gente, está por aqui também. E quero te agradecer bastante, Cássio, de você ter nos permitido essa conversa aqui, que eu vou salvar no IGTV e depois subir também para o nosso YouTube, para aproveitar e só tenho a agradecer e deixar o convite para outras oportunidades, você está aqui com a gente também. Com certeza, agradeço muito o convite, Fabiano, bacana, muito legal mesmo. E um forte abraço a todo mundo aí que está nos assistindo. Valeu. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau.